são verdades. Lá em Salmo 119, verso 151. Anote aí, amigo ouvinte. Todos os mandamentos é verdade. Primeira coluna, para construir a fé, uma fé verdadeira, Deus. Segunda coluna, Jesus. Terceira coluna, Espírito Santo. Quarta coluna, Bíblia. E quinta coluna, os mandamentos. Agora imagina só uma coisa, né? Que coisa terrível. Vamos construir nossa fé. Aí a primeira coluna, Deus tem. A segunda coluna, Jesus aí tem. A terceira coluna, para alguns tem, para outros não, porque tem aqueles que não creem no Espírito Santo, vamos dizer, no ser pessoal. Aí falta uma coluna para isso. Já está estranha a construção. É mesmo que um arquiteto chegar e falar para o engenheiro: olha, esse prédio aqui vai precisar de tantas colunas. E aí, na hora que começa a construção, o engenheiro elimina 3 ou 4 colunas da quantidade que o arquiteto deu. E aí, como é que vai ficar essa construção? Ela é uma construção só para economizar. Eu queria fazer uma pergunta agora que vem na mente. Você aí que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você tinha coragem de morar, você, sua família, dentro de um apartamento, um prédio de vários andares, lá nos últimos andares, lá em cima, sendo que o projeto original, feito, desenhado pelo arquiteto, foi desobedecido, não foi seguido, e o engenheiro fez tudo errado ali, era para ter tantas colunas segurando e tem só a metade. Você tinha coragem de ir morar nesse prédio? Será que você tinha coragem de dar seus filhos, sua esposa, seu pai, sua mãe, seja lá quem fosse, do seu convívio lá para morar num canto desse? Eu tenho certeza que não. Imagina só a fé que envolve salvação ou perdição, uma fé com as colunas deficientes, umas sim e outras não. A outra coluna, a Bíblia. Tem um grupo que aceita essa coluna, ok. E tem outros grupos que colocam a tradição acima dela. Nem está nem aí para ela. Quando alguém vai falar de Bíblia, a pessoa já fica logo recuando. Já desconversa. Não, isso aí é coisa dos homens, não tem nada a ver com Deus. Desconsidera a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então você está construindo sua fé em quê, meu amigo? E outro ponto, os mandamentos. Aí aqui pegou. Porque aqui, você, por exemplo, Mateus 22, 37, fala que devemos amar a Deus. Devemos amar a Deus. Deuteronômio 6,5 vai dizer isso também. Mateus 22, 39 e Levíticos 19, 18 vai dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, Mateus 22, 37 e Deuteronômio 6,5, eles nos falam do nosso amor para com Deus. Isso está refletido nos 4 primeiros mandamentos, né? Se você for olhar, amigo ouvinte, os 4 primeiros mandamentos não tem a ver eu com o meu próximo, é eu e Deus ali. Mas quando você chega nos 6 últimos, você percebe ali o amor entre um amor não mais vertical, mas horizontal, entre eu e o próximo. Inclusive o 5º mandamento, né, que é o primeiro dos 6 últimos, já pede para eu amar o próximo mais próximo, que é meu pai e minha mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então o próximo mais próximo eu tenho que amar. E aí, quando eu não mato, não roubo, não falo mau testemunho e vou fazendo ali a prática dos 6 últimos, eu já estou exercendo amor com o próximo. Quando eu faço os 4 primeiros, eu estou exercendo amor com Deus. Não é verdade? Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, a lei sagrada de Deus, são as colunas da verdade. Então, uma igreja, uma fé, que é uma igreja apresenta, e ela não tem essas colunas, ela não é uma fé segura. Ela é igual aquela questão do prédio que eu falei. A pessoa pode até querer morar lá, mas está correndo risco do desabamento. Não é verdade? E Jesus pediu para ela construir a casa em cima da rocha. Porque se construir em cima da areia, não tem base firme, ela, quando vinha a chuva, quando vinha o vendaval, quando vinha o furacão, ela cai. E ele disse que é grande a ruína. Então, uma fé que está construída em cima de um fundamento que não está completo, só está com 1 ou 2. 1 ou 2 ou 3 no máximo desses aqui, então ela vai ter grande chance de cair. Como a gente tem visto, né?
Agora, se você, amigo ouvinte, firmar a sua fé em cima da verdade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus, e dos 10 mandamentos como a lei moral de Deus para a nossa conduta de vida, para o nosso estilo de vida, então sua fé vai estar segura, com certeza. Como João, capítulo 8 e 32, falou no começo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Quando uma pessoa conhece Deus, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a Bíblia e conhece os mandamentos de Deus, aí, meu amigo, ela será totalmente liberta do erro, ela vai ser liberta de tudo aquilo que a gente viu aqui acima no início da lição de hoje. Vai ser liberta do mal, do sofrimento, de doenças, principalmente doenças psicológicas, né? De injustiças, do medo, do pecado. Olha que bênção. Conhecer. Agora tem um detalhe: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação vem da prática dessa verdade. Olha, está aí o detalhe. Aí está o detalhe. Não é só conhecer a verdade que causa a libertação. Porque tem gente que diz: mas eu já conheci isso aí. Eu já estudei um dia da minha vida, lá atrás, tal ano, tal mês, eu já estudei. Já vi esses pontos aí da verdade que vocês estão apresentando aí na rádio. E eu não tive libertação. Perceba, conhecer só não basta. É o primeiro passo. Conhecer é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? É praticar. É praticar. Há alguém que conheceu tudo, toda a verdade e não foi liberto. E qual foi essa pessoa? Quem será? Quem será? Quem será que foi esse? Satanás, o diabo. João 8,44 fala desse inimigo. Será que Satanás conheceu mesmo toda a verdade? Ele conhece a verdade mais do que todo mundo aqui junto, amigo. Não tem, olha, juntando eu, Everton, você aí que está nos assistindo, todos os teólogos do mundo, todos os pastores, padres, bispos, apóstolos, todo mundo. Se junta todo mundo. Ninguém conhece mais a verdade do que Satanás. Porque, veja, tem 3 pontos. Ele conheceu Deus, sim ou não? Sim, ele estava lá no céu com ele. Ele conheceu Jesus? Sim. Ele conheceu o Espírito Santo? Sim. Ele morava lá. Ele morava lá. Ele também conheceu a Bíblia, claro. Ele até utilizou ela contra Jesus lá no deserto da tentação em Mateus capítulo 4. Ele sabe mexer na Bíblia. Ele conhece a Bíblia. E por incrível que pareça, ele conhece também os 10 mandamentos. Conhece. Então ele já conhece os 5 pilares. Os 5 pilares da verdade. Mas ele não foi liberto. E não foi liberto por quê? Então concluímos que o inimigo conhece toda a verdade. Entre aspas, né? Agora, se ele conhece toda a verdade, por que ele é o diabo? Que é o inimigo, é o adversário. Porque não é convertido. Porque não é batizado e liberto, como disse Jesus. Por que é que não acontece isso com ele? Porque alguém que conheceu toda a verdade tornou-se o maior e pior inimigo dela, da verdade. Porque jamais ele se firmou na verdade. E eu queria ler o texto. Você está com ele aberto aí? Pode ler. João 8,44. Texto importantíssimo. Retornando o que alguém falou, né? João capítulo 8, versículo 44, fala o seguinte: vós sois o diabo, quem é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Jamais se firmou na verdade. Ou seja, ele conhecia as colunas da verdade que a Bíblia apresentou para nós hoje, porém não se firmou, não praticou, não viveu na verdade. E olha, eu tenho uma coisa séria para contar aqui para você. Uma verdade para abrir os nossos olhos, de todos nós. Se a sua fé não leva você a praticar aquilo que você conhece, a luz que você conhece da Bíblia, então a sua fé é igual a do Satanás. Você ouviu isso aí? Se a sua fé não leva você a obedecer a palavra de Deus, a seguir aquilo que a palavra de Deus ensina, se a sua fé não é suficiente para você se apegar a esses 5
ponto da verdade que nós vimos aqui: Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada e os 10 mandamentos, incluindo aí o quarto mandamento, que é o sábado, muito rejeitado pela grande maioria. A sua fé não leva você a obedecer esses pontos e tudo que envolve esses pontos. Então, meu amigo, posso lhe dizer categoricamente, com base na Bíblia, com base no que estamos vendo aqui, que a sua fé, ela é semelhante à de Satanás, porque ele sabe que existe, mas não se firma. É assim, é o problema de muitos, né? Sabe que é, mas não se firma. Já ouviu falar, né, daquelas pessoas que dizem assim: eu conheço a verdade, mas na frente, Deus, seja o que Deus quiser, tá, lá na frente eu vou deixar aqui do jeito que está, vou deixar a vida levar. Parece até aquela música, né? Vamos lá. Lá na frente, a gente vê o que é que pode fazer. Lá na frente eu me converto. Lá na frente eu me converto. E se não der tempo de chegar lá na frente, né? Se já estiver na volta. Exatamente. Então você perceba aí esse problema. Satanás, ele conhecia a verdade, porém ele não se firmou na verdade. Agora, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, ou tem contato com religião, nunca estudou a Bíblia, está aqui pela primeira vez. Quem é Satanás? Quem é Satanás? Olha só, ele era um anjo que era membro da igreja de Deus, que tinha cargo no céu. Por alguma razão ele não se firmou na verdade, tornou-se inimigo de Deus. Hoje há muitos conhecem a verdade, mas jamais se firmam nela. São usados por Satanás para afastar outros da verdade, como ensina 2 Coríntios, capítulo 11. Eu queria ler, você pode abrir aí? Pode abrir aí? 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 13 a 15. Essa é uma leitura que vai do verso 13 até o 15. Verso 13, 14 e 15. Como é que diz aí? Pronto, vou ler agora. Aqui, capítulo 11, versículo 13, fala: porque os tais são falsos apóstolos, ombreiros fraudulentos, transformados-se em apóstolos de Cristo. E se não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha que coisa terrível. Existem pessoas, Ministros que estão sendo usadas por Satanás por não se firmar na verdade. Olha que coisa terrível. Não seja como o diabo, amigo ouvinte. Não seja como o diabo. Seja diferente. Hebreus 10, 26, 27. O que é que diz lá? Deixa eu abrir aqui também. Hebreus 10. Opa, já caiu em cima, amém? Hebreus 10. Vou ler para você aqui então. Verso 26 e 27, não é isso? Verso 26 e 27 diz assim, ó. Hebreus 10, 26 e 27. Abre a sua Bíblia aí. Porque se continuamos a pecar de propósito, olha o detalhe, porque se continuamos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eita, texto cortante. Vou repetir. Porque se continuamos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, olha só, conhecereis a verdade vos libertará. Mas se você conhecer a verdade e continua praticando pecados de propósito, pecados intencionais, que não são acidentais, é o pecado, você sabe que o negócio não é para estar fazendo e vai fazer, como Satanás faz, né? Ele sabe que não deve, mas ele vai lá e faz. Mesma coisa é o ser humano que faz isso. Não existe mais sacrifício para esse pecado. Sem sacrifício não tem remissão do pecado, não tem perdão. Então a pessoa vai entrar na perdição. E o verso 27 diz: pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vindouro, prestes a consumir os adversários. Então aí vem aí o problema das depressão, ansiedades, síndromes do pânico. Vem disso. Você
conhece a verdade, aí vive pecando, sabendo que não é para fazer aquilo, vive naquilo, como Satanás faz, sabe que é errado, mas faz. O que é que resta para a gente? Só uma vida de culpa, de pensamentos negativos, de tristeza, de desânimo, só isso que resta. E a expectativa de ser destruído, conforme o próprio Satanás tem, né? Então olha que texto impressionante esse de Hebreus, no capítulo 10, verso 27, o verso 26 e 27. Não seja como o diabo, seja como Jesus. Amém? Como é que diz aí Hebreus 4, 15 e 16? Fala. Porque não tem um sumo sacerdote Sumo sacerdote. que não possa compadecer-se na nossa fraqueza. Antes foi ele testado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Olha que bonito. Seja como Jesus. Busque Jesus. Ele estava sem pecado. Ele vivia fugindo do pecado. Nós temos que fazer isso aí. É o que eu estou aprendendo, Eda que está aprendendo, você aí, amigo que está aprendendo hoje, os nossos internautas, né? Lá no YouTube, está assistindo, está aprendendo. Nós precisamos nos firmar na verdade, praticando a verdade, se afastando do pecado, para não ficar parecido com Satanás. Olha que interessante agora. Quanto mais vivemos vida de pecado, mais parecido nosso caráter fica com Satanás. Quanto mais vivemos com a verdade, em harmonia com a verdade, mais nosso caráter fica parecido com o de Cristo. Chegamos ao trono, né? Exatamente. Então, não seja como Satanás, sejamos como Jesus. Satanás conhecia a verdade, mas não se firmou nela. Já Jesus, ele é a própria verdade e é firmado nessa verdade. Ele não se afastou nem um minuto dessa verdade, por isso que ele não viveu em vida de pecado. Assim também deve ser conosco. Vamos fazer uma breve pesquisa na Bíblia agora? Agora é o momento de folhear a Bíblia, porque tem aqui 5 perguntinhas para o nosso programa de hoje, que vai ajudar o nosso amigo ouvinte a entender melhor ainda esse tema. Vou mandar a pergunta para você, viu, Hélio? O que não se encontra na terra? O que não se encontra na terra? Sim. Em Oséias, capítulo 4, versículo 1, já diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Na terra não há verdade, olha isso. Só há o que então? Quando não há uma coisa, tem que haver outra, né? Aquilo que é oposto à verdade, que é a mentira. Na terra, então, isso causa contenda, né? De Deus com a humanidade. Não há verdade. Então não há verdade. O que não se encontra na terra, a verdade é só mentira. Do que a terra está cheia? Em Oséias, continua em Oséias, capítulo 4, versículo 2: os que só prevalecem é perjura, mentir, matar e furtar e adulterar, e não arrombamentos e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Transgressões da lei de Deus, os 10 mandamentos. Matar, roubar, adulterar. Exatamente, transgressão dos 10 mandamentos. Disse aí que é só mentira, é violência, é isso aí que tem. Outra coisa, como a falta da verdade deixa a terra, já que ela está sem a verdade, como é que ela fica? Em Oséias fala, continuando, Oséias capítulo 4, versículo 3, fala: por isso a terra está de luto, e todos que moram nela desfalecem com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Olha, então a terra está perecendo, está de luto, está sofrendo, tanto a criação dos animais, as plantas do mar, toda a criação da terra, até o ser humano, todo mundo está perecendo, todo mundo está sofrendo por causa da falta da verdade. Olha que coisa terrível. Mais uma perguntinha: por que o povo está sendo destruído? Por que o povo está sendo destruído? Isso. Em capítulo 4 de Oséias, versículo 6: o meu povo está sendo destruído,
porque lhes falta o conhecimento. Olha. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei do teu. Mas que coisa profunda. Então, por que está morrendo? Por que está sendo destruído? Não tem conhecimento. E essa falta de conhecimento também se esquecer de quê? Da lei de Deus. E ele vai contra o sacerdote, né? O líder religioso. Você esqueceu da lei de Deus. Você está perecendo porque você esqueceu da lei de Deus. Não tem conhecimento. E um lado, o Espírito Santo, através de João, diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora o Espírito Santo, por meio de Oséias, vai dizendo, 4,6, né? Vai dizendo que não tem conhecimento. Está sendo destruído Por falta do conhecimento. Então, conhecimento, salvação. E conhecimento e prática, né? Salvação. Falta de conhecimento, logicamente não vai ter prática, porque não tem conhecimento mesmo. Perdição. É isso? Vai sendo levado, né? Exatamente. E outra coisa, quando uma nação, quando o povo, ele obtém o conhecimento, seja em todas as áreas, não estou falando aqui só em termos espirituais, em termos de Bíblia, não. Todas as áreas. Quando um povo ele tem conhecimento, ele não se torna massa de manobra. Ele não se torna uma besta, um animal que as pessoas, os seus dominadores podem tocar a besta e guiar para onde eles bem querem. Então, quanto mais conhecimento, mais liberdade você tem de entender os conceitos, de entender a verdade, de entender de discernir o conflito entre o bem e o mal. Quanto mais conhecimento, mais libertação você vai ter. Quanto menos conhecimento ou nenhum conhecimento, você está preso dentro das mentiras, nas falsas religiões do mundo, nas mentiras políticas, nas mentiras da sociedade, até mesmo dos problemas da família. Você fica preso. Por quê? Porque não conhece a verdade. Então é necessário conhecer a verdade. Você só encontrará a libertação, amigo ouvinte, se aceitar toda a verdade e se firmar nela. É aceitar a verdade e se firmar nela. Senão fica lá igual o inimigo, né? Se não se firmar. Isso significa entregar o coração a Jesus e permitir que Ele, Jesus, guie a sua vida. Se firmar na verdade é isso. É permitir que as decisões, agora as suas escolhas, estejam em harmonia com a palavra de Deus. Saiba que uma libertação que não vem da verdade é uma falsa libertação. Já é um ponto a ser analisado. Libertação prometida por aí, por várias denominações, por várias religiões, que não